Olá pessoal, aqui professor Belmir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar as projeções ortogonais de pontos, retas e figuras geométricas sobre o plano. Barbadinha. Então, projeções ortogonais. O primeiro caso, projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Esse primeiro caso aqui é importante porque nos outros casos a maioria vai ser baseada nesse primeiro caso. E quase sempre a gente vai ter projeção de pontos sobre o plano. Então é bem facilzinho, barbadinho. Então, ó, seja um ponto P em um plano alfa do espaço. Traçamos uma reta perpendicular ao plano alfa, passando pelo ponto P, e determinamos um ponto P' no plano. O ponto P' é chamado de projeção ortogonal do ponto P sobre o plano. Também é chamado de pedra perpendicular ou traço. Veja que a gente já andou falando em aulas anteriores sobre pedra perpendicular, né, ou traço. Então, eu tenho aqui um plano alfa e um ponto P. E eu quero determinar a projeção desse ponto sobre o plano alfa. Então, eu vou traçar uma perpendicular em relação ao plano. Então, esta reta aqui forma 90 graus com o plano. E onde ela se encontra aqui, eu vou ter um ponto chamado P', tá? Que é o pé dessa perpendicular aqui. Tá? E esse ponto P' é a projeção do ponto P, tá? Também chamado traço. O plano pode estar na vertical também, né? A mesma coisa. Tem aqui um ponto P, traça perpendicular ao plano, onde ele se cruza, eu tenho a projeção do ponto. O plano pode ser assim, qualquer posição do plano. Sempre tem que traçar a partir do ponto P uma perpendicular ao plano. E aí determinar o ponto de intersecção, eu tenho a projeção. Barbadinha. Observação: quando o ponto P pertence ao plano, os pontos P e P' coincidem. Então aqui eu tenho aqui, ó, o ponto P e o P' estão no mesmo lugar, estão sobre o plano, pertencem ao plano, então eles coincidem. Então a projeção é o próprio ponto. Barbadinha. Segundo caso, projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Então, seja uma reta R um plano alfa do plano. A projeção ortogonal da reta sobre o plano é o lugar geométrico das projeções dos pontos desta reta sobre o plano, que será a nossa reta R'. Vamos chamar de R' aqui a projeção da reta. Veja que a projeção ortogonal da reta sobre o plano é o lugar geométrico das projeções dos pontos dessa reta, quer dizer, é o conjunto de pontos determinados pelas projeções desta reta sobre o plano. Então, a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano pode ser uma reta ou um ponto, depende da posição da reta em relação ao plano. Então, ó, eu tenho aqui uma reta R, tá? Um ponto A e um ponto B da reta. Tá? A reta R é definida por esses dois pontos. E aqui eu tenho um plano alfa, tá? Então eu vou projetar, fazer a projeção ortogonal desse ponto sobre o plano, tá? Vou encontrar a projeção pé da perpendicular aqui, que é uma linha. E vou traçar aqui também, achando B', projeção do ponto B. Aí eu vou determinar através da linha B' uma reta R'. Então, esta reta aqui é a projeção ortogonal, tá, da reta R sobre o plano. Veja que não existe só esses dois pontos que eu vou projetar. Eu vou projetar todos os infinitos pontos da reta. Por isso que a gente diz, tá? Essa projeção aqui ó, é o lugar geométrico, é o conjunto de pontos aqui, né, da projeção de todos os pontos daquela reta sobre o plano. Barbadinho. Veja que a reta aqui, nesse caso, é paralela ao plano. Tá? Tracei uma reta paralela ao plano. Tá? A projeção é uma reta também. Tá? Agora, a segunda situação, eu tenho uma reta aqui R, ponto A, ponto B, determinado por esses dois pontos, e tenho um plano alfa. Veja que agora a reta não é paralela ao plano alfa, ela é inclinada. Tá? Então, eu vou projetar os pontos A e B aqui sobre a reta, né? Assim como eu projeto um ponto sobre um plano, né? O pé da perpendicular, a intersecção vai dar os pontos à linha de linha. Então, eu vou ter R', que é a projeção daquela reta sobre o plano. Então, a mesma coisa, eu posso projetar quaisquer pontos aqui da reta R sobre o plano, que eles vão estar todos alinhados. É o conjunto de pontos aqui, o lugar geométrico. Tá? Veja que a reta é oblíqua ao plano, tá? Só que a projeção continua sendo uma reta. Barbadinha. Agora eu tenho aqui um plano alfa, eu tenho aqui uma reta que é perpendicular ao plano. Tá? Então ela fura o plano
nesse ponto P aqui, ó, P'. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, todos os pontos da reta vão se projetar sobre esse P' aqui. Então, a projeção da reta perpendicular ao plano é um ponto. Tá? Então, a reta é perpendicular ao plano e a projeção é um ponto. Barbadinha. Veja que essas projeções aqui vocês usam muito na física, né? Quando vão projetar vetores, por exemplo. Né? Depois vão vendo projeção de segmentos de reta. Tá? Então, é o terceiro caso, a projeção ortogonal de um segmento sobre um plano. Lembre que vetor é um segmento de reta, é representado por um segmento de reta orientado. Né? Então, a projeção é igual ao que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, a projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Tá? Então, aqui, sem muita explicação, é praticamente que nem a reta, tem um plano alfa e um segmento AB. Tá? O segmento tem início e tem fim agora. Então, a projeção nesse caso aqui, ó, o segmento é paralelo ao plano. Tá? Então, eu projeto as extremidades do segmento, vai me dar um segmento aqui embaixo. Tá? Veja que o segmento é paralelo ao plano e a projeção do mesmo é do mesmo tamanho do segmento. Tá? Então, a projeção ao segmento, a linha B', né, tem o mesmo tamanho do segmento dado a B. Tá? Agora, aqui eu tenho o segmento oblíquo em relação ao plano. Então, vou projetar as duas extremidades do segmento sobre o plano e a linha B'. Tá? Então, isso vai me dar um segmento sobre o plano. Tá? Então, veja que agora o segmento é oblíquo ao plano. A projeção é menor do que o segmento. Então, esse comprimento aqui é menor do que o segmento dado. Então, sempre que o segmento for oblíquo em relação ao plano, a projeção é menor que o próprio segmento. Tá? Agora, o terceiro caso, eu tenho o segmento perpendicular ao plano, tá? Que nem a reta perpendicular. Né? Se eu for projetar aqui, os extremos vai me dar no mesmo ponto. Tá? Então, a linha coincide com B'. Então, o segmento é perpendicular ao plano, a projeção é um ponto. Barbadinho. Quarto caso, projeção ortogonal de uma figura qualquer sobre um plano. Tá? Então, aqui, ó, a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é a figura formada por todas as projeções ortogonais de todos os pontos da figura. Barbadinha. Então, por exemplo, aqui eu tenho o plano alfa e eu tenho aqui esse paralelogramo aqui. Tá? Então, se eu quero projetar esse paralelogramo sobre o plano alfa, vamos considerar que esse paralelogramo é paralelo ao plano alfa. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, as extremidades aqui no paralelogramo, projetar, determinar os pontos, e a projeção é esse paralelogramo. Como os dois são paralelos, esse paralelogramo e o alfa, o plano alfa, o paralelogramo formado na projeção tem o mesmo tamanho do paralelogramo dado. Tá? E veja que aqui não são só, né, os vértices que a gente projeta, são projetados todos os pontos dos lados e internamente também. Tá? Teria infinitos pontos aqui que vão formar a figura ali, a projeção. Tá? Projeção à linha. Outro caso aqui, ó, eu tenho aqui uma figura assim qualquer. Ó. Então eu vou pegar todos os pontos da figura, no caso aqui eu estou pegando os pontos, né, em volta da figura, né, o contorno da figura, mas eu também tenho que pegar todos os pontos dentro da figura, vai formar a figura, né, igual àquela ali se ela for paralela. Nesse caso, estou considerando a figura também paralela ao plano alfa. Então, a projeção vai dar uma figura igual à figura dada, do mesmo tamanho. Barbadinha. Agora aqui eu tenho um plano alfa, né, e tem um cubo aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos projetar esse cubo aqui, tá? Vamos chamar de cubo C. Nós vamos projetar aqui, veja, projetando todos os pontos aqui, nós vamos ter aqui um quadrado aqui, ó, que é exatamente essa face aqui em cima ou aqui embaixo. Mesmo projetando todos os pontos de dentro, eles vão cair aqui dentro. Então, nesse caso, a projeção do cubo vai nos dar uma figura plana. Ó. No caso aqui, como o cubo, a face aqui está paralela ao plano alfa, essa projeção é um quadrado. Tá? Barbadinho. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Tá? Na próxima aula